Boa noite a todos. Peço desculpa pela voz, que essa semana passei meio enfermo, então ainda estou com um pouco ruim da garganta e o resfriado ainda está ativo. Mas acredito que vai dar para conseguir passar tudo que eu preparei para vocês. Então, continuando nossos estudos, nossas palestras sobre os ensinos e parábolas de Jesus, hoje nós vamos ouvir uma passagem onde Jesus choca todos os discípulos, Aquela que ele diz que eu não vim trazer a paz, mas a espada. Só o título já choca a gente, Mas depois vocês vão entender que não era o que realmente pensavam essa espada. Então, no texto do Evangelho, nos diz: não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Isto está em Mateus 10, 34 a 36. Como eu falei, quando Jesus falou isso para os discípulos, eles ficaram chocados, Até ele conseguir fazer eles entenderem o que realmente queria dizer essas palavras. Que a gente demorou quase 2000 anos para entender, Então imagine eles, naquela época, onde eram oprimidos pelo judaísmo, pelos romanos. Entender essas palavras era bem mais difícil, A gente tem agora o Espiritismo que nos ajuda a entender muito mais, Vocês vão ver que o Espiritismo, como Jesus nos previu, era o Espírito de verdade, o Consolador, que viria trazer então o entendimento para essas parábolas que ele falou, Que todos os textos de Jesus, na verdade, são alegorias, a gente não pode interpretar ao pé da letra, Vamos entender então um pouquinho o que é paz e o que é espada, Paz vem do latim pace, que significa, na sua acepção mais geral, a ausência, cessação, solução de um conflito. É a tranquilidade individual na comunhão com os outros. Emprega-se com referência à convivência entre os homens quando há concórdia de afetos e vontades, ou em que os antagonismos são resolvidos sem luta cruenta. É a aspiração fundamental de cada homem e de toda a humanidade, a ponto de seu conceito quase ser confundido com a felicidade. Espada. Espada vem do grego spate e do latim spata. É uma arma branca formada de uma lâmina comprida e pontiaguda, de um ou dois gumes, ou seja, de um ou dois fios, Símbolo do estado militar e de sua virtude. Relacionada com a balança, significa justiça, separa o bem do mal, julga o culpado. Na história, paz e guerra sempre andaram juntas, Então existe desde remotíssima antiguidade. No contexto histórico, a guerra é definida sempre positiva. Todos têm essa ideia de que a guerra é positiva. Ela traz os brios, ela reforça, desenvolve a inteligência dos guerreiros, Para todos, a paz é positiva. A guerra é o contrário da paz, Ela é entendida como a negação da guerra, ou seja, é a ausência da guerra. Arnold Toynbee, o historiador, num livro Guerra e Civilização, ele diz que a guerra talvez seja a filha da civilização, visto que a possibilidade de empreender uma guerra pressupõe técnicas, organizações, excelente riquezas, precisa
de subsistência, porque numa guerra se consome muito mais, tem que levar bastante suprimentos. Então, se existe uma civilização bem organizada, aí existirá a guerra, né? Se não tiver uma civilização organizada, não consegue se ter uma guerra. O homem primitivo não pressupõe tal estruturação para a guerra. E, por outro lado, não há nenhuma civilização. Salvo os maias, que a gente tem pouco conhecimento que existia civilização e era muito bem organizada. Mas se conhece muito pouco, né? E uma guerra que não tenha constituído uma instituição estabelecida e dominante, mesmo nos estágios mais primitivos a que possamos remontar a sua história. E guerras, então, sempre é conflitos e não conflitos, né? O não conflito é a paz. E o conflito é a redistribuição da soma negativa, né? Que aí ou pode gerar paz, quando se distribui bem, ou pode gerar guerra, quando se distribui mal. É dependendo na natureza dos tabus em causa, né? Já as atividades não conflituais é aquelas nossas corriqueiras, né, que cada um faz, que não gera conflitos, a princípio, né? Não geraria, como comer, beber, dormir, trabalhar. E as atividades de conflitos, então, é aquela onde a nossa consciência nos diz que o aumento do nosso bem-estar está prejudicando o bem-estar dos outros. Ou o aumento do bem-estar dos outros está prejudicando o nosso bem-estar. Ou seja, estamos em conflito, a coisa não está igual, está em desavença, está em inconformidade. Emmanuel nos diz no livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 104, que inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre, porquanto o conceito de paz entre os homens desde muitos séculos foi visceralmente viciado. Ou seja, a paz era tido como que se conseguia com uma guerra. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se de homens, de servidores, apodrecendo na ociosidade, ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar essa tranquilidade. Em vez disso, o que ele fez? Ele trouxe a luta, a espada e a batalha. Só que todo mundo traduziu errado essa luta, essa espada e essa batalha. A luta que ele queria era a luta regeneradora. A espada era a espada do conhecimento, do nosso conhecimento interior, do conhecimento da verdadeira revelação divina. Quando o homem conseguisse ter esse conhecimento, então ele teria a sua batalha interior para conhecer a si mesmo e aí sim fazer a verdadeira guerra que Jesus queria, né? Contra si mesmo, contra os seus vícios. Não aquela paz que eles queriam, que os reis ficavam lá deitados, ganhavam comidinha na boca. Até os nossos antigos, agora há pouco nós tivemos a eleição do Papa, né? A igreja, lá nos remotos idos, né? Os papas também eram mais bem tratados que os reis, né? Tinham tudo na mão. Pois vocês vão ver que as maiores guerras foram os papas que criaram, né? Por isso que quando eu estava no seminário a gente aprendeu que a nossa igreja era santa e pecadora, né? Que ela queria buscar a santidade de todo mundo, mas ela começou com guerras, né? Dois capítulos foram destacados aqui
no trecho do Evangelho, para esclarecer um pouco, né, o que Jesus quis dizer. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Aqui é forte, né? Mas a gente aprende que no Espiritismo que as sucessivas reencarnações nos mostra que na nossa família nem sempre nós somos afetuosos. Nós tivemos intrigas em vidas passadas. Nós fomos guerreiros um contra o outro e agora nós estamos juntos nessa vida, como pai e filho, como irmão e irmão, como mãe e filho, né? E na outra frase ele diz: e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Então, como falou, a doutrina espírita nos ensina que as pessoas que se entenderam em outras encarnações estão hoje na mesma família para quê? Buscando a regeneração, buscando a paz para poderem o quê? Progredir lá no mundo espiritual. Para não precisarem vir várias vezes na mesma família, pai contra pai, filho contra pai contra filho, filho contra mãe, irmão contra irmão. Por isso que quando a gente tem as desavenças, para que a gente possa nessa vida agora tentar se regenerar e voltar para o mundo espiritual e cada um seguir o seu progresso. Não precisar ficar nesse laço familiar de conflitos. E aí, quando eu estava preparando esse material, eu me lembrei daquela bendita frase que a gente ouve, que chega a dar um negócio na gente, né? Eu não pedi para nascer nessa família. Errado. Pode ser que seja pior ainda do que tu imagina. Tu pode ter implorado para nascer nessa família. Tu pode ter implorado para voltar, para conseguir corrigir o teu erro nessa família. Então, em vez de tu dizer, eu não pedi para nascer, tu diga, Deus, muito obrigado por me colocar nessa família. Por deixar eu conseguir estar de novo nessa família. Resgatar aqueles erros que nós cometemos no passado. No Evangelho segundo o Espiritismo, do item 9 ao 18, é o capítulo 23, que não coloquei o capítulo. Ele fala, lembremo-nos que os ensinamentos da paz e da espada, como tantos outros trazidos por Jesus, possuem conteúdo alegórico, ou seja, os ensinos e as parábolas são alegorias. Não podemos levar ao pé da letra. A interpretação do referido trecho varia de seita para seita. A espada do Cristo, que era de fraternidade, passa a ser instrumento de violência e opressão nas mãos dos propagadores de determinadas seitas. Como eu falei antes, então aqui ele fala lá no Evangelho, os próprios cristãos de perseguidos passaram a perseguidores. Não é, pois, de se estranhar que as guerras religiosas destruíram mais do que as guerras políticas. As cruzadas, quanta gente, né? E quem que era os responsáveis pela cruzada? Os cristãos. Então, São Pedro, São Paulo, Estevão, quantos foram martirizados, né, para levar o cristianismo à frente, né? Combater os romanos, combater os judeus. Na verdade, não é combater, é mostrar para eles que todos tinham lugares, né? Não era combater. Cristo queria que a espada mostrasse o caminho, todos têm as suas ideias e todos têm lugar na minha casa. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas toda ideia nova gera conflito, né? Depois que a igreja conseguiu o seu lugar, de perseguidos, eles passaram a perseguidores.
fizeram exatamente o que faziam contra eles, né? Que foi o que Jesus pediu, que não julgueis como será julgado, né? No item 16, então, desse capítulo 23, ele nos diz: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo como pretexto o meu nome. Não terão compreendido ou não terão querido compreender, né, a doutrina que ele ensinou. Muitos, eu acredito que eles não quiseram compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não compartilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros, dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo ao campo, para destruir nele as ervas más, e tenho pressa de que o fogo se acenda para a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. Ou seja, sobre a guerra sucederá a paz. Sobre o ódio dos partidos, a fraternidade universal. Sobre as trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. E é aqui que vem aquela que eu falei no início do Espiritismo. Ó. Quando o campo estiver preparado, eu enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, dando conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras. Os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender e porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Ou seja, aqueles que moram em Vacaria um pouco conhecem, né? Que hoje já não se faz muito, mas antigamente, para que os campos brotassem, para que os pastos brotassem, eles queimavam aquele seco, capim seco, que matava o capim seco e matava a erva daninha. E o novo pasto viria bem bonito. É aqui que Jesus está dizendo. Ele quer acabar com as ervas daninhas, ou seja, não deixar tudo o mal se propagar, para que o bem possa então reinar. E mais para frente, daí que ele disse que viria o Espírito Consolador, porque eles não tinham o conhecimento suficiente. Quando o próprio Kardec nos trouxe a codificação, já foi uma guerra, uma briga que ele teve que lutar, né? Então imagine isso bem antes. Não iriam conseguir, né? Então por isso que foi demorado para a gente receber o Consolador. Porque o povo não estava preparado para receber todas essas informações. A civilização ainda não tinha a inteligência suficiente. E muitos tinham, mas não queriam, como Jesus disse, né? Muitos não queriam me compreender, distorceram as minhas palavras. E como eu falei, então, toda ideia nova gera oposição. Eis a correta interpretação, então, da passagem. O novo, quando fundamentado na lógica e na razão, fere interesses pessoais. Se é uma coisa vaga, ninguém dá bola. Agora, se é uma coisa com fundamento, assusta, fere, o governo fica preocupado, porque eles têm base, eles têm lógica. Assim é na ciência, cada coisa que se cria na ciência tem que ser comprovado várias e várias vezes, feito 1000 e 1000 testes, na filosofia e na religião. Por isso a importância da nova ideia é proporcional à resistência encontrada.
Quanto mais resistência, é porque mais certa ela está. Pois se julgada sem consequência, deixam passar. Como sentem-se ameaçados, fazem de tudo para dificultar. Então, o espiritismo é semelhante ao que o socratismo sofreu e o que o cristianismo sofreu no início. Trazia uma nova ideia, e então essa nova ideia eles interpretavam como guerra. E a gente viu que, na verdade, só um discípulo achava que Jesus iria fazer a guerra, né? Que era Judas. Os outros não estavam pensando que Jesus ia liderar um exército e brigar. Eles começaram a entender que a guerra de Jesus era de palavras. E Judas não. Judas entendia que tinha que ser na espada. Não será aceita sem lutas, controvérsias e oposições. Sua pujança não está nas disputas sangrentas, mas na modificação interior que proporciona a cada um dos seus adeptos. A questão da espada será muito mais uma guerra de cada um contra si mesmo e contra todo o mal, fazendo com que possamos ser promotores da paz. Então a briga era essa, a fé raciocinada que o Cristo queria, né? Como no judaísmo era tudo cheio de regra, não podia isso, não podia aquilo, no sábado, no sétimo dia, nada podia. Jesus disse, não, se o teu irmão está enfermo, a gente tem que curar o irmão. A vida sobrepõe a morte, não é porque é sábado. Então temos que ter uma fé raciocinada e não a fé cega, ditada de baixo para cima, né? Como a igreja inicial, os judeus, e no Roma fazia, né? E para acontecer isso, a gente precisa, então, fazer as nossas reformas. Começando por nós mesmos. Não pode querer mudar o outro sem você mudar primeiro, né? Tu tem que ser o exemplo. Então, individualmente, cada um deve lutar contra si mesmo. No lar, cada qual deve vencer as inibições, renunciar o seu ponto de vista e sem querer que os outros pensem pela sua cabeça. Eu não tive a oportunidade de conviver com meu pai e com a minha mãe, mas o pouco que eu lembro deles, eles viveram uma época bem diferente da minha. E é o que acontece muito, os pais querem que os filhos vivam do mesmo jeito que eles viveram. E os filhos querem que os pais entendam que eles vivem num mundo diferente. E aí é aquela guerra. Em vez de seguirem assim, eles seguem assim. Então a gente não pode querer que os outros vivam como a nossa cabeça. Nós temos que chegar num meio termo. Na sociedade, o cristão deve lutar contra as iniquidades e as injustiças. Então vamos ver essas 3 reformas. A íntima é um processo contínuo de autoanálise, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, libertando-nos das nossas imperfeições e permitindo-nos atingir o domínio de nós mesmos. Ou seja, em alguns milhares de anos a gente consegue fazer isso. Eliminar os nossos vícios e elevar as nossas virtudes. Algumas 100 mil encarnações, quem sabe a gente consiga, né? Mas é um passo por vez. Como eu vi hoje uma mensagem sobre o tijolo, né? Um tijolo sozinho não é nada, mas numa parede ele barra muita coisa. E cada tijolo tem o seu lugar. Se tirar o de baixo, cai a parede. Se tirar o do meio, ela fica frágil. Se tirar o de cima, passam por cima. Então, cada tijolo tem o seu lugar. E de tijolinho em tijolinho, a gente faz a parede. Então, de pedacinho em pedacinho, nós vamos eliminando os nossos vícios.
e fazendo a nossa reforma. Como fazer a reforma íntima? Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para a reforma íntima. A gente tem que começar a nos reformar para depois poder ajudar os outros. A gente não constrói uma casa de fora para dentro, a gente constrói a casa de dentro para fora. Primeiro vamos fazendo a base, tal, para depois cobrir e fechar. Para tentar justificar, parar de tentar justificar os nossos defeitos. Eu tive que fazer isso porque não tinha outro jeito. Será que não tinha? Será que tu não foi na ponta de faca em vez de ir com a palavra? Temos que aprender com as nossas quedas, né? Quando a gente erra, a gente tem que rever o nosso erro e pensar por que erramos e o que nos ensinou esse erro, para que a gente não volte a errar novamente e ajude outros a evitar que caia no mesmo erro. A reforma no lar. No campo das ideias, os elos de sangue nem sempre significam harmonia de opinião entre aqueles que o céu uniu no instituto familiar. Como eu falei antes, né? Nem sempre as famílias são afetuosas. Sempre pode ser que tenha desavenças que estão ali para se resgatarem. E como que a família adoece? Então, conflitos de gerações, problemas financeiros, doenças, desníveis culturais, falhas na formação de caráter, temperamentos que contribuem para esses conflitos. A mulher espera muitas vezes que seu esposo seja o retrato do seu pai. O homem espera muitas vezes que a sua mulher seja o retrato da sua mãe. Não, ali eles têm que ter consciência que eles são uma nova família. Eles têm cada um o seu papel agora. Ter uma família bem constituída, onde reside a concórdia, existe harmonia, é um tesouro de inestimável valor. E como fazer a reforma no lar? Paciência, compreensão, ajuda, nunca negar ajuda ao irmão, ao filho, ao pai. Faltou uma aqui, o diálogo, né? É muito importante. E uma das principais, o cultivo do evangelho no lar. Uma família que faz o evangelho no lar é iluminada. A casa fica iluminada. Mais difícil de ser atacada. É visada pelos espíritos, né, que nos perseguem. Mas se ela é iluminada, eles não têm força para chegar. E na sociedade? Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Isso Jesus falava para os seus discípulos, né? Quando eles chegavam, ele enviava eles, ele dizia, né? Aonde vocês chegarem, tem que ter muito cuidado. Porque você não conhece quem é aquele governante daquela região, a seita que controla aqueles fiéis. Então tem que ter muita esperteza, mas não chegar com a ponta de faca. E calmo, como a pomba, prestando atenção em tudo, como a serpente, mas não dar o bote. Mostrar o que realmente Jesus queria. No Livro dos Espíritos, na questão 803, ele diz: perante Deus são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim. Deus fez suas leis para todos. Frequentemente diz: o sol brilha para todos. E com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais.
Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. E como fazemos a reforma na sociedade? Lutando contra as iniquidades, lutando contra as injustiças. Porém, não devemos fazer com a espada em punho, a espada física, sim com a espada do conhecimento. O próprio Jesus disse: todo aquele que desembainha a sua espada para atacar o seu próximo, pela espada morrerá. Então, o que Jesus nos disse então? No início dava a entender que Jesus iria semear a desordem e a confusão. Não, não era isso que ele iria semear. Ele quis dizer que a doutrina provocaria cóleras e conflitos, porque as ideias novas, a compreensão real das verdades, iria afetar a muita gente. Ele não quis dizer que o homem trairia a guerra, trairia o mal, baseado nas suas palavras. Não. Ele quis dizer que as palavras dele é igual à luta que o Espiritismo travou. Ideias novas iriam gerar conflitos. Porque muita gente não ia entender, iam distorcer. Lá no parágrafo 6 do Evangelho diz: como Jesus, o Espiritismo topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e suscitam entraves e perseguições. Então, o mundo é violento porque nós somos. Quando buscarmos por nós mesmos a paz interna, o mundo à nossa volta estará modificado. Não precisaremos mais de armas externas, porque teremos alcançado a paz da consciência, aquela riqueza interior que nenhum ladrão será capaz de roubar. Se a gente tiver paz, nós transmitirmos a paz para a nossa família, nós fizermos a paz com o nosso vizinho, nossa rua estará em paz, o nosso bairro estará em paz. E assim, de tijolinho em tijolinho, estaremos em paz. Só que todos precisam fazer isso. Agora, para encerrar, tem um poema de João de Deus, ditou para Chico Xavier. Se quiserem fechar os olhos para se concentrar melhor nas palavras. Do culto cristão do lar nasce a fonte cristalina, de bênçãos da paz divina, de dons da divina luz. Nele aprendemos a amar, a dor, a luta, a alegria, e a iluminar cada dia na inspiração de Jesus. Cultiva em teu doce abrigo a sublime sementeira, que te guarda a vida inteira no amor, na consolação. Sentirás então contigo, sobre a crença que a brasão, o Evangelho vivo em casa e o Mestre no coração. Que assim seja.